Eterno te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom. Vamos, nessa tarde, estudar o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Vamos terminar o capítulo 7, que começamos. Nós vimos até o verso 9. E nessa tarde nós vamos finalizar o capítulo 7. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Sem demora, vamos para a revelação, Apocalipse, capítulo 7. Vou ler novamente o verso 9, de onde nós paramos, que diz o seguinte: Ahareichen, depois disso, Ra'iti, eu vi, Verine, e de repente, Amon, uma multidão, Rav, grande, Meod, muito grande. Yohanan, multidão muito grande. Asher lo yuhal ish lespor, que nenhum homem poderia contar. Nenhum homem poderia contar. Mikerev, kol, Mikerev, do meio, essa multidão saiu do meio de todas as nações, vê a mishpachot, e das famílias, vê a amim, e dos povos, vê hal shonot, shonot línguas, e das línguas, Baú e Yamdu, chegaram, ficaram em pé, estavam diante, Lifnei Hakse, diante do trono, Velifnei Hasé, e diante do cordeiro, Melubashim, Simalot, vestidos de capas, Levanot, brancas, plural de lavan, branco, branca, Levanot, brancas, Ve kapot, temarim, bideihem, e seguravam tâmaras, temarim, tâmaras nas suas mãos. Foi aqui que nós paramos no último estudo de revelação. Muito bem. Depois de ter citado 144 mil selados, ele também viu uma grande multidão que não poderia ser contada. Nenhum homem poderia contar, ou seja, não há número. Diferente dos selados de todas as tribos de Israel, das 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. Nesse caso são as tribos patriarcais. Não entra no caso nem Efraim, nem Menache. Pelo menos não deveria entrar Menache, Manassés. Como eu falei na aula passada. É citado Manassés logo após citar Naftali. Naftali era irmão de pai e mãe de Dan. No lugar de Manassés seria Dan e não Manassés. Um equívoco de Yohanan. São as tribos patriarcais. Todas estão aqui, menos Dan, porque no lugar de Dan está Manassés. Manassés está dentro da tribo de Yosef. Ok? Muito bem. Isso é um erro que não traz nenhum problema para a compreensão do texto, tendo em vista que anteriormente à citação dessas tribos foi dito que todas as tribos de Israel, por suas tribos, pelas 12 tribos patriarcais. Então, não há problema algum, você entende completamente o texto. Isso acontece em algumas citações do livro de Revelação, dos escritos nazarenos. Exemplo, Matitiarro, ele cita uma profecia sobre
as moedas, as 30 moedas de prata que está relacionada justamente ao oleiro e citando o momento em que Yeshua foi traído. Ele faz a citação do profeta e diz que foi do profeta Irmeiarro, Jeremias. Mas não foi o profeta Jeremias que citou isso. Quem citou isso foi o profeta Zacarias. Qual o mais importante? A citação do texto ou quem escreveu o texto? É claro que é a citação. Se ele citasse que era do profeta Zacarias e citasse o texto completamente errado, aí é um problema sério. Mas ele cita o texto certo. Ele só expôs a fonte errada. E ele se confundiu porque o profeta Irmeiarro, ele fala sobre oleiro, naquela passagem que fala que somos um vaso nas mãos do oleiro, tal. É a citação do profeta Irmeiarro. Mas no caso, a citação que ele fez foi do profeta Zacarias. Então há um lapso. Um erro que não traz prejuízo algum, tendo em vista que o texto foi citado corretamente. A mesma coisa acontece aqui no capítulo 7 de Revelação. A mesma coisa acontece no capítulo 33 de Varim, na Torá. Moshe se esquece de citar a tribo de Shimon. Ele se esqueceu de Shimon. Citou todas as tribos, menos Shimon. Lapso. Diferente desses selados por tribos de Israel, que são obviamente descendentes de sangue, da carne do povo de Israel, esses aqui, essa grande multidão inumerável, essa multidão muito grande, como cita Yohanan, eles não estão atrelados a um determinado povo. Na verdade, a gente nem sabe, porque não é informado aqui, de que povo eles realmente são. Eles podem ser, inclusive, até israelitas, mas que saíram do meio dos povos, do meio das nações, do meio das famílias. Isso pode estar relacionado com as 10 tribos também. Dentro desse meio, dessa multidão inumerável aqui, sem dúvida. Mas também o texto não cita claramente isso. O texto cita simplesmente, eles são de todas as nações, de todos os povos, de todas as famílias. Ou seja, não dentro dessa multidão inumerável, uma bandeira, uma raça, uma língua, um povo. Não. São de todos. Eles estão vestidos de branco. Ora, como conseguiram isso? Falamos isso na última aula. Não vou repetir sobre isso. Mas se eles estão de roupas brancas, isso tem um simbolismo muito interessante. É quando o povo de Israel ia visitar o Beit HaMikdash, o templo. E vocês vão ver que o texto vai falar disso daqui a pouco. E mais interessante é que eles estão segurando tâmaras nas suas mãos. Tâmaras, é o que o texto diz, marim. Não fala folhas de tamareiras, fala tâmaras, tâmaras. Também falamos disso na aula passada. É interessante que um dos estágios, como eu falei, um dos estágios da Teshuvá é um estágio muito interessante porque traz, como está aqui no texto, traz para nós esses dois grupos juntos, convivendo juntos. O povo de Israel pelas suas tribos e pessoas de todas as nações que estão bebendo dessa mesma fonte, que são enxertados nesse povo, apesar de serem de nações diferentes. Veja, Bamidbar, Números, que é na Parashá Massei,
Capítulo 33. Números. Capítulo 33. Verso 9. Partiram de Mará. Mará significa amargura. Saíram da amargura e chegaram a Eilim. Eilim significa ramos. Ramos. E acamparam junto ao mar de Suf. Perdão. Verso 9. Partiram de Mará e chegaram a Eilim. Em Eilim havia 12 fontes, nenhuma, nem 11, nem 13. 12 fontes. Além das 12 fontes, também são citados, aqui na tradução tá 70 palmeiras, mas tá erradíssimo. Shiviim Temarim. 70 tamareiras. Palmeiras é a tradução mais aportuguesada. Aqui não é costume a gente ver tamareira, né? Ninguém vê tamareira, porque a gente vê palmeira, mas são coisas completamente diferentes. A tamareira é uma árvore frutífera. Frutífera. A tâmara é, vamos dizer assim, uma das frutas que... Posso dizer, é a fruta que mais tem em Israel, a tâmara. Muita tâmara. Não estou dizendo que Israel é o lugar onde tem mais tâmara no mundo. Estou dizendo que, sem dúvida, em volume, em quantidade, há muitas tamareiras em Israel. Muitas tamareiras. Em volume, é a fruta que mais tem em Israel. Agora, não há lugar no mundo que tenha mais figueira que Israel. Israel é o lugar onde tem mais figueira no mundo. Veja, essas duas frutas aparecem em Revelação. Figueira, já vimos no capítulo 6, e tamareira, que aparece aqui no verso 9 do capítulo 7. É interessante que esses que estão segurando as tâmaras, o fruto da tamareira, eles estão segurando por quê? Isso é muito simbólico. No estágio que acabei de ler da Teshuvá, o estágio Eilim, 12 fontes, representando as 12 tribos de Israel, e 70 tamareiras, representando as nações da terra, essa grande multidão aqui, o que é que ela está segurando? Os frutos. Os frutos estão em sua mão. Mão simboliza a ação, a prática. Isso quer dizer que esses aqui, apesar de serem das nações, praticaram, produziram frutos. É exatamente o que está em Apocalipse, capítulo 20. Quando todos serão julgados pelos seus frutos, pelas suas obras, pelas suas práticas. Eles estão segurando, ou seja, estão com as tâmaras nas mãos, porque eles praticaram, eles produziram frutos que representam as nações, as tamareiras. 70, número 70, não as tamareiras em si, mas o número, a quantidade, 70 representa as nações. Todas as nações. Das 70 línguas, divididas lá em Babel, essas 70 línguas trouxeram todas as nações que temos hoje. Você sabe que tem muitas nações, muitas que falam a mesma língua. Você pegar aqui, por exemplo, a América do Sul, e boa parte, e não só a América do Sul, mas a América Central também, praticamente, menos o Brasil, praticamente todos, né, com raras exceções, falam o espanhol. Algumas exceções. Não sei se
Guiana Francesa, não sei, Suriname, não sei se eles falam qual idioma que eles falam, não estou lembrado agora. Mas o restante, todos espanhol. E em outros lugares do mundo também. Bom, capítulo 7, verso 10. Vai Creube Colgadol, e chamavam em uma grande voz, em alta voz, vai Omeru, e diziam: o que é que essa multidão inumerável, incontável, que nenhum homem poderia contar, que estavam segurando as tâmaras nas suas mãos, e falamos disso na aula passada, você deve assistir a parte A. Trouxemos até a história do primeiro século sobre a questão das tamareiras. Isso é muito interessante, muito importante, está gravado na história, ficou gravado, ficou registrado, que foram feitas moedas sobre isso. Eles chamavam, eles clamavam em alta voz, dizendo: Ha Yeshua! Ha Yeshua! Yeshua é salvação. As palavras em hebraico todas têm significados. Não é simplesmente eu achar que uma palavra significa algo. É o significado dela. É diferente do português. Os nomes em hebraico, todos eles, até as letras, possuem significados. Eu mostrei isso para vocês na manhã. Hoje pela manhã eu mostrei a vocês alguns exemplos. Veja. A palavra Yeshua é exatamente salvação. Yeshua, salvação. Essa palavra aqui, ao contrário do que muita gente diz, Yeshua é uma palavra que aparece bastante nas escrituras sagradas, bastante. Na maioria das vezes, e a primeira vez que aparece é em Gênesis 49, 18, está se referindo justamente a esse termo, salvação, Yeshua. Veja, esse nome, ao contrário do que muita gente pensa, não tem a ver diretamente com o nome do Eterno. Não tem nada a ver. Na verdade, não tem nada a ver. É um verbo, gente. O nome Yehoshua, sim, tem a ver com o Eterno. Agora, esse aqui, não. Esse aqui, não. Yeshua é um verbo, salvação, salvar, vem da raiz Yoshia, e Yeshua é o verbo em ação, salvação, ele atuando. Então, preciso estudar um pouco o hebraico para poder entender as coisas. Isso aqui não foi inventado por ninguém, isso aqui existe. Sempre existiu. Posso mostrar a você, se você quiser, 70 vezes no Tanar esse verbo aqui, essa palavra aqui, dessa forma, Yeshua. Ou também no plural, Yeshuot, que é plural, salvações, libertações. Eles clamavam em alta voz: A Yeshua le Eloheinu, a salvação Le Eloheinu, pertence ao nosso Elohim. Ha-Ishev al-Hakise Velasé, o que se assenta sobre o trono. Velasé, e ao Cordeiro. É o que essa multidão clamava em alta voz. Então, essa multidão, a gente percebe claramente que é exatamente o que o livro de Revelação traz em dois momentos. Tanto no capítulo 12 como no capítulo 14. São os servos do Eterno, que não têm rótulo, bandeiras, nações, povos, línguas. Eles não são classificados por isso. Eles são classificados porque eles guardam os mandamentos do Eterno, as tamareiras, ou seja, as práticas, eles obedecem aos mandamentos do Eterno e têm o testemunho do Mashiach, o testemunho do Cordeiro.
Por isso, eles estão não só honrando aqui ao Criador, mas também fazem a citação ao Corban, ao nosso substituto, ao Cordeiro. O verso 11. Vechol ha-malachim, e todos os mensageiros, ha-nitzavim, isso é uma paraxá, né? Nitzavim, estavam em pé, saviv, circundando, laxe, ao trono. Todos os mensageiros do Eterno, todos, é o que diz o texto, todos os mensageiros do Eterno, nesse momento, estavam circundando o trono do Todo-Poderoso. Ve saviv lazekinim, e circundando também aos anciãos, todos os mensageiros. O le'arba ha-chayot, e os 4 seres viventes, as 4 criaturas. Naflu al pineihem, caíram sobre suas faces, lifnei hakse, diante do trono, vastachavu, e se prostram. Vimos muito essa palavra nesse estudo, né, da Paraxá. Vastachavu, e se prostraram, le Elohim, a Elohim, ao Criador, ao Rei de todo o universo, que criou todas as coisas. Hamakom, o lugar. Baruch Hashem. Toda a grandeza do universo está nele. Tudo está nele. Ele está acima de tudo que existe. Ele é a própria existência. Verso 12. Vaiomeru, e disseram. É uma multidão, essa multidão, olha só essa multidão. Ela começa a dizer, ó, amém, porque é uma multidão que aprendeu isso, entendeu? Igual vocês. Aprenderam a honrar ao Criador com esse acróstico que nós amamos. O povo da Teshuvá ama muito esse acróstico, porque a gente aprendeu com Yeshua, amém. E antes de tudo, viu? Antes e depois. Olha aqui, ó. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é rei fiel. Abrahá, a bênção. Vehat Feret, e a glória. Vehabiná, e o entendimento. Baruch Hashem. Vehat Todá. Todá, você sabe, Todá quer dizer obrigado. Todá, Rabá, muito obrigado. Vehat Todá, e o agradecimento. Vehat Gedulá. Gedulá é algo precioso. Gedulá, Gedulá, povo precioso. E a preciosidade, ou a grandeza, Vehagevurá, e a autoridade e o poder, Vehanetzach, e a força, Le Eloheinu, Ad Olmei Olamim, ao nosso Elohim até a eternidade das eternidades. Amém. Graças ao Eterno. Baruch Hashem. Va'ya'an echad min hazekenim. E respondeu, não é? E perguntou. A palavra aqui é respondeu. E respondeu echad min hazekanim. E respondeu um dos anciãos. Mas é claro que ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele, na verdade, o termo quer dizer, ele respondeu a tudo que estava acontecendo. Vai Omer dizendo, Elai mi elehem.
Quem são estes? Hamelubashim, Simlot e Levanot. Quem são esses vestidos de roupas brancas? O Meaim Baú. E de onde vem? Meaim, de onde? Meaim Ezri, de onde virá o meu socorro? O Meaim Baú, de onde eles vieram? De onde eles chegaram? Va Omar Elav. E eu disse para ele: Adoni, meu senhor, falando para o ancião, meu senhor, Atá e Adatá, tu conheces? Tu sabes? Tu conheces? Vaiomer, Elai, e falou para mim: Elehem Abaim, estes são os que chegaram, os que vieram, Merov Tzará, do grande sofrimento, Tzará, sofrimento, Asher Kibsu, que lavaram, Simlotam, suas capas, suas roupas, perceba, Bedam Hasé, no sangue do cordeiro, para o Hashem, Ad Asher Hilbinu, até que as branquearam, até que elas se tornaram brancas. Veja aqui a palavra Lavan, Lamed, Bet e Nun. Lavan, até que elas se tornaram brancas. Eles foram lavando. Ou seja, não é uma coisa instantânea. Não é cair uma gota do sangue e ficou tudo branco. É um processo. Não é uma gota que cai e ficou tudo branquinha. Não, vai ficar branquinho no lugar onde a gota caiu. Você precisa passar todo o sangue em toda a roupa, até que ela fique completa, até que chegue à plenitude, até que atinja esse sangue todas as partes da roupa. Veja, o que diz o texto? De novo, que lavaram suas capas no sangue do cordeiro, até que Ad Asher as branquearam, até que as branquearam. Processo. E olha que interessante, como eu falei, todo o povo de Israel, quando ia para o templo, a roupa deles, e a maioria, por que não dizer 90% deles, só tinha uma roupa. E usava essa roupa todos os dias. Você deve imaginar como era a cor dessa roupa. Principalmente quem lidava no campo. Eles não tinham tempo para lavar, eles não tinham como lavar, só nesse momento, quando iam para o templo. Alguns levavam algum tipo de pano para se cobrirem, enquanto as roupas estavam sendo lavadas, não tinham outra para vestir no lugar. E os lavandeiros ali no campo do lavandeiro, antes da cidade de Jerusalém, próximo já à chegada, eles lavavam com os pés, porque com as mãos era quase impossível, dado que a pedra que era utilizada era muito ácida. Então eles faziam isso com os pés, várias vezes esfregando, em algumas escadas que tinham, para chegar até se tornar toda branca. Porque todo mundo queria chegar no templo com roupa branca, branquinha, alvinha.
Como seria maravilhoso se eles não precisassem passar por isso, se alguém chegasse para eles e dissesse, não precisa você passar por todo esse processo. O processo é que o local onde acontecia isso, o cheiro dessas pedras retiradas de algumas pedreiras que usavam justamente para tornar branca, para branquear as roupas, era um cheiro horrível, como narra muitos historiadores, era um cheiro horrível, muito forte, muito forte. Mas a pessoa tinha que esperar todo o processo. Por quê? Porque ele só tinha uma roupa, Aí ele tinha que esperar, e quando ele via que a roupa estava branquinha, era uma grande felicidade. Agora tem outro problema, tem que esperar secar a roupa. Era um transtorno. Se você tinha 2 roupas, maravilha. 3, você era rico. Esse sabão que tudo muito simbólico, claro, mas, gente, se você entende como era a questão no primeiro século, as coisas acabam fazendo muito sentido. Porque é repetido muitas vezes no livro de Revelação do primeiro século, isso era uma coisa muito em alta conta para os israelitas, em alta conta. Principalmente quando eles iam ao templo. Obviamente que quando a Revelação foi escrito, o templo ainda estava de pé. Não tenho dúvida disso. Nós vamos ver isso mais na frente, por exemplo, no capítulo 11. Bom, vamos lá. E sobre isso, vê Al-Ren, e sobre essas roupas brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, no livro do profeta Yeshayahu há uma profecia lindíssima. Daquele que está pisando as uvas no lagar sozinho. E a sua veste branca está toda salpicada com o sangue das uvas. E ele sozinho. As uvas eram pisadas por quê? Por causa do formato do pé, da planta do pé. Você não podia esmagar com as mãos, porque se você esmagasse as sementes, o sabor do vinho ficaria algo muito ácido, muito de baixa qualidade. Então tinha que ser com os pés, porque os pés esmagavam as uvas sem esmagar as sementes. E através do seu sangue, ele purifica. Como pode sangue purificar? Essa profecia começa, na verdade, em Bereshit, Gênesis, capítulo 49, quando é citada sobre a tribo de Yehuda, de Judá, e Yaakov, ele cita claramente que Yehuda lava as suas vestes no sangue de uvas. De tanta uva que tem na sua... Ele viu tantas uvas e realmente não há lugar que tenha mais uvas do que a região da Judéia. Ele amarra o seu jumentinho nas cepas da videira. Porque não tem lugar para amarrar, porque só tem videira, não tem um pau para ele amarrar. Simplesmente maravilhoso. Esse sangue que purificou essas pessoas, que purificou você, que purifica você. Esteja incluído aí nessa multidão. Porque a ela se agregará a muitos. Mas todos esses, de nações diferentes, de povos diferentes, de línguas diferentes, têm uma coisa em comum. Seguram na mão as tâmaras, ou seja, praticam os mandamentos, produzem frutos, não abrem mão dos frutos.
Porque os frutos é exatamente a lógica de existir uma árvore frutífera. O nome da árvore Etz Tamar, árvore da tâmara, o nome dela é esse por causa do nome do fruto, tâmara. Ela só existe, ela só tem esse nome por causa do fruto. A razão de uma árvore frutífera existir é o fruto. Se não produz fruto, não tem razão para existir. Segurar os frutos na mão, agarrar os frutos na mão quer dizer, eu produzi frutos. Eu sou uma árvore que produzi frutos. É exatamente o que ensina Yeshua quando ele diz, vocês são uma árvore. E se vocês não produzirem frutos, ou produzirem frutos ruins, frutos que não têm como serem consumidos, serão cortados e queimados no fogo, destruídos. Porque uma árvore frutífera que não produz fruto não serve para nada, a não ser cortada e lançada no fogo. Existem árvores que não são frutíferas, mas elas trazem sombra. Como, por exemplo, o terebinto, o elá, o carvalho. Trazem sombra. Essa é a razão dele existir. Mas uma árvore frutífera que não produz fruto não faz sentido. Entenderam? Não subsiste. A sua existência, eu quero dizer, Baruch Hashem, a sua existência não atingiu o objetivo. Nós, seres humanos, nós temos um objetivo. Está escrito. Nós temos um objetivo. Temer ao Eterno e obedecer aos seus mandamentos. Sobre isso estavam em pé diante do trono de Elohim e servem sobre sua face no seu santuário. No seu santuário. Baruch Hashem. Heijaló. Heijaló quer dizer no seu santuário, no santuário do Eterno. Heijaló, Heijaló. Não é Bet Hamikdash, casa da santidade. Heijaló, no seu santuário. O templo sempre foi chamado também de Heijal. Vários lugares da escritura chamam o templo, mais até do que Beit Hamikdash, casa da santidade, Heijal, quer dizer, santuário, lugar santo. Essa citação aqui é muito interessante. Yomam Valaila, de dia e de noite, servem sobre sua face no seu santuário, de dia e de noite. Ve Hayeshev al Hakise, e o que está assentado sobre o trono, Baruch Hashem, e Agen Aleihem, os ampararão, cuidarão deles, aquele que está assentado sobre o trono, cuidará. Tudo é muito simbólico, mas é muito especial, gente. Tudo é muito especial, muito especial. Olha esse texto, olha que lindo esse texto. Lo iravu, não sentirão fome. Veló itsemeu, e não sentirão sede. Od, não sentirão mais nem fome nem sede. Veló iakem Sharav. Sharav é aquele vento que traz o calor. Quem já foi a Israel, em determinadas épocas do ano, deve saber do que eu estou falando. Isso é um período mais ou menos entre as 11 e as 14 horas. Aquele vento que traz um calor infernal. Um sol para cada um. Sharav, aquele vento quente. Não serão mais consumidos. Essa palavra aqui denota claramente a terra de Israel, sem dúvida. Sharav.
não mais serão queimados pelo calor do vento quente, Vashemesh, e pelo calor do sol, e pelo sol. Não sentirão mais fome, não sentirão mais sede, e não serão mais queimados. Não serão mais feridos pelo calor e pelo sol. Pelo vento quente e pelo sol. Olha que coisa linda. Quem os amparou? Quem amparou essa multidão incontável de lugares diferentes, de povos diferentes, de línguas diferentes, mas que têm algo em comum? Amam ao Eterno, obedecem os seus mandamentos e têm o testemunho do Mashiach, o povo da Teshuvá. Quem os amparou? Não é um sistema religioso. Não são doutrinas de homens. Quem os ampara é aquele que está sentado sobre o trono. E é ele, Baruch Hashem, que os alimenta. É ele que dá de comer, como está em Devarim, como está prometido em Devarim, Deuteronômio capítulo 33. Eles comerão da sua mão, sentarão aos seus pés, se alimentarão com a herança da comunidade de Yaakov, a Torá. Não sentirão mais fome, não sentirão mais sede, e não serão mais feridos pelo calor, pelo vento quente e pelo sol. As perseguições do dia a dia, as intempéries do dia a dia. Nesse período, principalmente no período entre 66 e 70, e depois disso, muitos passaram a viver debaixo da terra, em cavernas subterrâneas. Muitos passando dificuldades, necessidades, aprendendo a conviver com pouco alimento, aprendendo a conviver praticamente sem água, porque não podiam se expor, tal era a grande perseguição. Foram 3 anos e meio, entre 66 e 70. Foram 3 anos e meio. De um grande sofrimento. Ai daquelas. Grávidas. Quão terrível será esse tempo. Como nunca antes aconteceu. Foi esse período. Nós vivemos num tempo hoje maravilhoso em relação ao que foi. Vocês não têm noção. Ninguém tem noção. Sabe por que não temos? Porque nós nunca vimos. Porque a única coisa que temos são poucas informações que lemos. Que não dá pra chegar até a nossa alma. Não dá pra gente visualizar essas coisas. Não havia ali pessoas que estavam preocupadas em relatar, em comprar a causa deles. Eles não tinham ninguém. Nenhuma religião os amparou. Nenhum povo os amparou. São como pessoas de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. Ou seja, não há um rótulo. Esse é o povo da Teshuvá. Mas seguram com orgulho as tâmaras nas mãos, os frutos das mãos. E são amparados pelo Todo-Poderoso. Ele cuida deles. Ele os alimenta. Ki haseh asher betor hakse, porque o Cordeiro está no meio do trono, no centro do trono, betor hakse, no centro, no meio do trono. Hu iree,
Hu irê. Não irê com Aleph, que seria prover ou ver. É irê com Ain e tem a ver com a questão de roer, pastorear. Então ele as pastoreará. Será o pastor Otam deles. Ele, o Mashiach, o Cordeiro. Ve'al mabuei. Ve'al mabuei. Maim. E sobre as fontes de águas, as torrentes de águas. E Nahalem os guiará. Maim Chaim, águas da vida, águas vivas. E Nahalem os guiará. Umacha Elohim, e enxugará Elohim kol dimá, toda lágrima. Baruch Hashem. Me eineihem, dos seus olhos. Esse é o nosso povo. Essa é a grande multidão. Esse é o povo que foi perseguido ao longo da história. Nós hoje somos, entre aspas, de um certo modo perseguidos, mas nada que chega a isso. Nada. Na verdade, vivemos no melhor período da história. Nada que chega a isso. Por favor. Tem gente que gosta de se vitimizar, mas por favor, não, gente. Por favor. É um desrespeito contra os nossos irmãos. É um desrespeito contra aqueles que foram decapitados, cortados ao meio, privados de andar pelos lugares. Isso é um desrespeito dizer que nós sofremos. Sofremos o quê? O que é que nós sofremos? Já imaginou se no período dos nossos queridos irmãos, Baruch Hashem da Teshuvah, do primeiro século, eles tivessem essa ferramenta que vocês estão tendo agora, de vocês estarem em tantos lugares diferentes, tanto do Brasil como de muitos lugares do mundo, ao vivo aqui, me escutando, estudando, se alimentando da palavra, passando informações, trazendo à luz profecias, textos bíblicos. Que coisa! E ainda você pode assistir depois quantas vezes você quiser. Você pode depois parar com calma, voltar o vídeo, assistir. Gente, nós vivemos num tempo incrível. Vocês não têm noção do que é sofrimento, do que é perseguição. Se você quer ter um pouco de noção, visite Súcia. Visite Súcia, a antiga cidade de Súcia. Você vai ter um pouquinho, um vislumbre de como viviam o povo da Teshuvah. Silenciado pela história, silenciado pelos livros, mas não esquecidos pelo Eterno. A gente percebe em todos esses textos que a gente lê que a recompensa deles não é de ser humano, não é um ser humano. O reconhecimento não é através de ser humano, através de religião, através de sistema nenhum desse mundo. É o próprio Eterno. Baruch Hashem. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. O sofrimento acabou. Capítulo 8. No capítulo 8, nós vamos deixar para
a próxima oportunidade. Finalizamos assim o capítulo 7 e vamos deixar exatamente para a próxima oportunidade. Próxima semana, se o Eterno assim nos permitir. Agradeço do fundo do coração a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde, estudando a porção de revelação. Esse vídeo será terminado agora, mas nós vamos fazer mais um vídeo completando a porção Raiei Sará, que é uma pequena parte do capítulo 25 que eu vou trazer para você. Então eu vou dividir o vídeo justamente para ficar organizado no canal, para a gente não trazer aqui a parte da porção junto com o livro de Apocalipse. Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Beijo para todos vocês. Shabbat Shalom.